Muita gente não quer ouvir isso, mas os nossos pais, eles podem ser a porta de entrada para os nossos vícios. Se você sente que carrega dores e não sente de onde vem, esse vídeo é para você. E não, eu não vim demonizar os seus pais. Fica comigo nesse vídeo até o final que você vai entender onde é que eu quero chegar. Deixando bem claro que eu não sou profissional de saúde, não estou diagnosticando ninguém, pelo amor de Deus. O que eu trago sempre aqui são as minhas experiências, e inclusive eu deixo os links dos vídeos e dos conteúdos que eu tirei como referência para fazer os meus vídeos. Avisos dados, vamos ao assunto que eu não gosto de enrolação. Bom, eu passei a observar isso já há algum tempo, porém, o que me chamou a atenção mesmo foi no período em que eu, depois de muitos anos sem usar cocaína, me relacionei com um viciado. Eu caí nessa laranjada. Ele era totalmente dependente da mãe. A relação deles era um show de horrores. Horrores. Eles viviam se ofendendo. Era nítido que existia muito ódio entre eles dois. E ele foi uma criança que foi criado, de um lado, os avós, tanto os paternos quanto os maternos, fazendo todas as vontades, tudo que ele queria. E, de outro lado, essa mãe totalmente desequilibrada, um pai mais desequilibrado ainda, e cresceu-se um adulto extremamente caótico. Ele era o caos na Terra. Totalmente sem limites, descompensado. Vivia sempre em busca de prazer e totalmente vazio de si. O mais louco disso tudo é que teve um período que ele se afastou da mãe, bloqueou ela no WhatsApp, ficou um tempo sem falar com ela. E pasmem, o consumo de droga dele diminuiu, até a bebida. Até o semblante dele mudou nesse período. Mas não durou muito não, viu? Nem se anime. 15 dias mais ou menos, ele desbloqueou a mãe, voltou pra merda de novo. Ou seja, às vezes nem é sobre a droga, é o padrão que alimenta o caos. Hoje, eles vivem felizes para sempre, se ofendendo, se odiando, se entorpecendo, bem longe de mim, graças a Deus. E por que eu tô contando a história desse cara? Olhando para essa relação dele com a família, eu vim percebendo o quanto a gente repete os padrões dos nossos pais. Padrões de criação, de comportamento, inclusive de vícios. A mãe dele não teve uma criação fácil. Ela era uma filha excluída, porque tinha uma outra filha que era preferida. Então ela era o bode expiatório da família. E ela fez exatamente isso com os filhos dela. Ela tem 2 filhos. Esse meu ex era o bode expiatório, claro. E o mais novo era o anjo, o dourado, o que nunca deu trabalho, sabe? O melhor de todos. E aí a gente não deve só ficar olhando a vida dos outros, né? Tem que olhar para o próprio rabo. E eu fui olhar para a minha vida. Percebi o quanto eu repeti padrões na criação do meu filho, que hoje tem 18 anos, e o quanto os meus pais também repetiram padrões dos pais dele. É um loop infinito. Se a gente não para enxergar essas sombras, tudo se repete, até que alguém decida parar. E eu espero que essa pessoa seja você. É só você dar um Google que você vai encontrar várias pesquisas, conteúdos falando sobre as consequências de abuso, negligência. Trouxe aqui um deles para você. Transtornos de saúde mental associados a abuso físico, abuso emocional ou negligência infantil incluíram transtornos de ansiedade, abuso de drogas e comportamento suicida. Mas como o trauma afeta nosso cérebro? A amígdala, que é o tipo alarme das emoções, fica mais barulhenta, deixando a gente mais estressado e reagindo de forma exagerada. Já o córtex pré-frontal, que é a parte que ajuda a gente a pensar e controlar os impulsos, fica mais fraco. Resultado? Fica difícil segurar as emoções e tomar boas decisões. E outra, o Brasil ele tem a cultura da cerveja. Comenta aqui se você não começou a beber em casa vendo seus cuidadores. Claro que existem exceções, isso aí não conta. Eu estou falando de pessoas que foram influenciadas na infância com álcool. Na minha família mesmo, o álcool ele tá desde que eu me entendo por gente. Eu já peguei minha chupeta e já joguei dentro da cerveja e ficava chupando com 4, 5 anos de idade. Entende? Porque quem está bebendo não está lá muito preocupado com a criança. Talvez ele fique mais preocupado da criança cair, de brigar, ir para a rua. Mas
a bebida fica ali disponível. Para mim mesmo sempre esteve disponível. Eu só não bebia quando eu não queria, mas se eu quisesse eu achava. E como eu disse no início do vídeo, eu não vim demonizar os seus pais. O que eu estou falando aqui agora não é culpa sua, não é culpa deles. Eles fizeram o que eles achavam certo, você também. Eu vou te passar um exercício bem simples. Olha para sua criação. Pode olhar, eu espero. Agora olha para a criação que os seus pais tiveram. Muito provavelmente foi muito mais violento, muito mais negligente, muito mais tudo. E eles, de alguma forma, quebraram alguns padrões, alguns ciclos, né? Um exemplo, a minha família mesmo sempre foi muito violenta, o meu avô, principalmente, parte de mãe. E apesar de eu ter sofrido, né, de eu ter apanhado quando eu era pequena, mas não foi nada em comparação às coisas que meu avô fazia, por exemplo. Como eu disse antes, seus cuidadores eles fizeram o que achavam que era certo e muito provavelmente eles não vão ter essa consciência de que erraram e lhe pedir desculpas e procurar reparações. Nós carregamos dores ancestrais que às vezes nem são nossas, mas existem traumas que estão ali e a chave é olhar para essas sombras, dar luz a elas, deixar que elas brotem, deixar que venha a raiva, o medo, a angústia, o choro. É essencial para pôr luz nessa sombra, para que ela saia de dentro de você, porque não te cabe, cara. E outra, façam terapia. Em nome de Jesus. Façam terapia. Não tem outro caminho. Terapia é vida. Não tem nada mais importante do que você falar sobre os seus traumas, falar sobre as suas questões com um profissional que não está ali para te julgar e sim para organizar os seus pensamentos. E se nesse momento você, assim como eu, está enxergando o quanto foi tóxica com o seu filho, com sua filha, olhar para essas sombras não é gostoso. Dói pra caralho. E eu vou te dizer aqui o que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei esse processo, né, de enxergar essas sombras. E cheguei até a pedir perdão para o meu filho. E foi um processo de cura não só para ele, mas para mim também. Você fez o que achava certo, não se chicoteie. Beleza, fui tóxica, legal. Só que daqui para frente eu não quero ser mais. E é isso que importa, sabe? Eu sei que esses traumas eles causam sim problemas na vida adulta, mas a gente pode também encontrar uma forma de reparar esses erros, né? De reparar esses traumas. Eu mesmo falo direto com meu filho para ele fazer terapia, ele ainda não quer, não se sente à vontade, mas é algo que eu quero muito que ele faça para que esse ciclo de verdade não seja repetido. Ciclo de violência, escassez, negligência, falta. Eu sei que vai doer mesmo, vai dar vergonha, vai dar angústia. Sinta todas essas emoções. Não deixe que elas tomem conta da sua vida. Se sentir, peça perdão, sabe? Bota para fora, chora. Eu que mais sei que não é fácil. Não estou dizendo aqui que é gostoso, que é bonitinho olhar para tudo isso, mas é necessário. Enquanto eu não olhei para esse padrão que eu estava repetindo, minha vida só vivia em angústia. E não é isso que eu quero para vocês. Se perdoa, solta esse peso. A vida é linda, merece ser vivida e pode ser leve. E é isso que eu quero mostrar nesse canal. E se você estiver sentindo raiva dos seus cuidadores nesse momento, eu digo a você que é legítima a sua raiva. A gente se sente roubado, se sente negligenciado, literalmente. Isso não é gostoso também de se olhar. Eu deixei aqui um link na descrição, que é um vídeo da Tariana Rocha, que é uma especialista em relações tóxicas, que sem ela esse canal não existiria e nem eu teria me renovado dessa forma, porque todo o conteúdo que ela me trouxe, o conteúdo gratuito que ela me trouxe, foi um divisor de águas na minha vida. E
Eu estou indicando porque fez muito bem para mim, espero que faça para você também. Comenta aqui para mim qual padrão da sua infância você sente que ainda repete na sua vida adulta. Envia esse vídeo para a pessoa que você acha que precisa ver desse conteúdo. Curte também, porque isso me ajuda a que o vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Eu pretendo postar vídeos que ajudem as pessoas a não sobreviver, e sim a viver de acordo com a nossa essência, porque a gente merece.